Bom dia, queridos. Assim, bom dia também. Bom dia, amados. Paz seja com teu coração. Amém? Não é um jargão, não. Eu quero que a paz de Jesus realmente presida teu coração, teu espírito. Amém? Bem, antes de falar, eu quero te apresentar um livro. Acabou de chegar, chegou essa semana. O nome desse livro é Vocacionados. Eu peguei emprestado o título da música de Flecha, né? Vocacionados. E esse livro nasceu nos últimos 2 anos. Eu retornei ao Rio de Janeiro em junho de 2021, dia 25, para ser mais exato, o aniversário da Laura foi o dia oficial, né, da nossa residência no Rio de Janeiro. Vocês devem estar lembrados que naquele ano de 2021, no finalzinho, Modesto teve um infarto, vocês lembram disso? Foi no final do ano, né, Modesto? Foi agosto, foi logo em agosto, cheguei em junho, agosto, Modesto deu aquele susto na gente. Mas em junho do ano de 2022, eu comecei uma empreitada em Cabo Frio. Inclusive, eu acho, não sei se Neemias e Jailton e família estão aí. Estão aí? Estão ali. Comecei ali, indo a Cabo Frio, né? Em junho ali de 2022, e 2 anos depois a gente estava indo aí. Cabo Frio intensamente, e começamos a entender o propósito de Deus nos trazer de volta para o Rio de Janeiro, né? Foram tempos, mas nesse tempo também dos 2 anos, eu comecei a escrever sobre o chamado de Deus para cuidar de pessoas, o chamado de Deus para cuidar das ovelhas de Jesus. Aqui eu tenho esse livro em minhas mãos, chegou. Interessante, um irmão inicialmente, um empreendedor, conversando com ele sobre a minha ideia desse livro, ele comprou 50 livros, 50 exemplares e mandou postar. Nós fizemos um cartãozinho bonitinho e tal. E aí, na vibe desse amado, mas 3 irmãos fizeram a mesma coisa. Um comprou 20, outro mais 20. Ou seja, antes do livro estar aqui, eu já tinha vendido 100 livros. Assim, mas não vendido, irmãos motivados para doarem para os seus pastores, né? Então, a maior parte dos pastores que eu conheço não precisam comprar, tá? Porque alguém já comprou e vai dar de presente para vocês. Então, já está todo mundo regalado, como diz o outro, tá bom? Porque esses irmãos, eles entenderam que era para comprar e abençoar como uma forma de agradecimento pelo trabalho pastoral que esses irmãos têm feito. Amém? Estão ligadinhos nisso? Vocês não sabiam disso não, né? Surpresa, né? Surpresa boa, né? Então, todos os irmãos, 100% dos pastores vinculados, exceto os chilenos, já foram presenteados. Então, alguns vão receber pelo correio e outros vão receber em mãos, né? Se quiser pegar o teu exemplar, já está na minha mão, Júnior. A gente me dá aquela graninha por fora. Bem, amados, eu vou tentar ser breve mesmo, até porque eu preciso ser breve, no tempo que eu tenho é mais curto do que o comum, né? De costume. Mas eu vou tentar ser muito breve. Quero ler com você aqui um texto bem conhecido de todos. Eu creio que o Espírito Santo guiou essa manhã para esse assunto, né? Mateus 11, versículo 28, 29 e 30, tem uns convites mais tremendos, acho que mais repetidos, mais lidos, mais pregados durante todo o nosso tempo de cristãos, né? Eu penso que esse texto, todo cristão, mesmo novo, ele já conhece, porque de tanto que ele é lido, pregado, orado, né? Jesus está dizendo: venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração,
e vocês acharão descanso para a sua alma, para a psique, para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Essa semana me chamou a atenção, o Senhor me chamou a atenção para o seguinte fato: muitas vezes a gente lê esse texto, prega, ensina, coisa e tal, mas eu acho que a maioria não sabe o contexto que Jesus está falando isso. Qual é o contexto de Jesus? Por que Jesus chama pessoas para virem até Ele e dizendo: olha, vocês que estão cansados e sobrecarregados? Mas cansados de quê? Sobrecarregado de quê? Em geral, nós pensamos, cansado do pecado, da vida maluca, né? Nós pensamos nisso, não é assim? Mas o contexto aqui é outro. O contexto aqui é um contexto diferente. Era uma festa religiosa. E as pessoas estavam cansadas mesmo e sobrecarregadas de muitos ensinos, tradições, muitas cargas religiosas do seu tempo e da sua vida. Elas estavam cansadas. E Jesus então se apresenta como um mestre. Aprendam de mim, eu vou passar a ministrar na vida de vocês. Por que eu penso que essa reunião de hoje tem tudo a ver com esse tema? Porque me confirmou mais ainda. Primeiro porque numa reunião como essa, muita gente vem de verdade para ter assim, um tempo com Deus. As pessoas querem ouvir as coisas de Deus, cantar para Deus, louvar para o Senhor. Tudo aqui a gente pensa assim, naquele tempo da nossa comunhão com o Espírito Santo, né? E a nossa entrega é uma celebração. Você vê, domingo que vem não vai ter celebração, nem sábado vai ter o encontro dos jovens, tá, amados? É importante dizer isso para vocês, esse aviso. Esse encontro ele foi cancelado, só que os irmãos responsáveis pela mesa dos jovens estão assim. Alguns estão em Guarulhos, saíram numa missão essa semana para Guarulhos, e Daniel está com Cláudio atendendo um casal lá na sala do presbitério. Então, o Idelado ficou sem poder dar esse aviso, né? Mas essa reunião não vai acontecer dos jovens, está cancelada, tá ok? E os irmãos iriam explicar as razões para vocês. Aí, no meio da juventude, vocês se comunicam. Bem, mas era uma festa religiosa. Era uma festa religiosa. Num outro contexto, talvez você até vai entender melhor, né? Quando Jesus, lá em João 7, logo depois da mulher samaritana, a conversa com a mulher samaritana, João 7, 27, Jesus faz aquele anúncio também no último dia da festa, né? No versículo 27, o grande dia da festa, Jesus se levantou e disse em voz alta: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele já tinha falado isso para a mulher samaritana: você vai se tornar uma fonte a jorrar para a vida eterna. Mas o que me inquietou, irmãos? O que me inquietou foi o seguinte: é que muitas vezes nós estamos, de alguma forma, tendo contato com a religião, mas não com a palavra viva de Jesus. Eu já tenho falado isso com alguns de vocês esses últimos tempos, tenho sido até muito enfático, né? O nosso espírito, ele não se sacia com qualquer coisa. Não é qualquer movimento religioso que de verdade sacia a nossa alma e nosso espírito, não é. Você de verdade precisa ter aquele com o Espírito Santo. O Espírito precisa fluir mesmo como uma fonte de água viva, para você ter certeza, para você se ver pleno e saciado. E a palavra, eu até orava hoje mais cedo, quando os irmãos estavam reunidos aqui para orar, naquele tempo que eu leí, iniciou. A palavra, ela precisa também se manifestar entre nós. Deus precisa de fato falar, porque se Deus fala, aí nós ouvimos. E aí a nossa fé
é avivada, porque a fé vem pelo ouvir, o ouvir vem pela palavra. Então, eu orava, falei, Senhor, manifesta, porque está falando da manifestação de Deus, a gente pensa logo nos dons espirituais, tá? Mas a palavra de Deus precisa se manifestar. Eu fiquei muito feliz de Heraldo subir aqui, enquanto eu estava louvando, veio aqui uma palavra no meu coração. A palavra de Deus precisa se manifestar, porque quando Deus fala, a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Então não é qualquer encontro religioso que te sacia. Agora eu quero falar mesmo para você que está sedento pelo Senhor. Então, o homem que tem sede de Deus, ele não vai se saciar apenas no encontro religioso, porque, infelizmente, muito da nossa religião está vazia da presença de Deus. É lamentável dizer isso, mas é verdade. Jesus faz esse convite. Jesus diz, vem para mim, toma meu jugo, toma meu fardo, porque eles estavam cansados e sobrecarregados. Cansados de uma religião, no tempo deles, muito mais pesada, né? De ensinos que, além daqueles 612, 613 mandamentos da Torá, eles tinham mais várias outras instruções, regras, e tanta coisa, era tanta regra, era tanto peso, era tanto jugo. De vez em quando você via Jesus debatendo com eles. Por quê? Porque Jesus, em vários momentos, levantou temas controversos. Jesus era o mestre da controvérsia. Aí você vai ver na tua Bíblia, quando você lê Jesus debatendo com eles sobre perdão. Marcos 2,10, depois dá uma olhadinha. Perdão. Por quê? Porque eles criam que o perdão só era possível no templo. Mas o perdão no templo tinha uma jogada financeira. Você tinha que matar o animal, sacrificar o animal, tinha cambista. Se você fosse estrangeiro, ele negociava a moeda para você. Você comprava teu animal para sacrificar. Então, ali no templo, girava toda a grana, e um dia, ousadamente, o nosso Deus disse que tinha perdão em qualquer lugar, fora do templo. Imagina, quando eles falavam assim, perdoados são os seus pecados. Eles questionavam, você não é Deus para perdoar as pessoas, mas ele tinha um outro temor por trás. Não era só que você não é Deus para perdoar pecado, é que se você começar a perdoar aqui fora, a gente perde o nosso dinheiro lá dentro. Então tinha todo um sistema religioso para se sustentar. Então Jesus debatia com eles sobre perdão, sobre relacionamento com os pecadores lá. Esse capítulo 2 de Marcos tem várias sequências de debates de Jesus. Você pode ir vendo. Debates sobre jejum, discutiu com Jesus sobre jejum, sobre o sábado, nem se fala. É uma confusão, né, do sábado. Por quê? Porque o sábado, em algum momento, ele se tornou assim o dono do homem. Jesus falou assim, o sábado foi feito para o homem, mas daqui a pouco você estava servindo o sábado. Eu fico imaginando como é que um judeu ficava aterrorizado quando estava para chegar o sábado, que ele não podia fazer nada. Então aquele jugo pesado, aquela coisa horrível. Eu gastei, acho que duas aulas lá no sertão. Depois você pode ver no Sermão da Montanha, falando sobre esses jugos todinho que esses homens colocavam. Jesus debateu com eles sobre divórcio, sobre tradição, irmãos. Como a tradição é pesada. É impressionante como nós somos tradicionais. Esses dias eu levei um assunto para o Deral, depois levei para o presbitério, por causa de uma criança que não participou do encontro aqui. E, a meu ver, foi um tema onde a estrutura fica mais importante do que as pessoas. Eu tenho muito cuidado com isso, porque, assim, nenhuma organização, por melhor que seja, deve ser impessoal, porque nós lidamos com pessoas, com o ser humano. Então,
Em nome da organização. Em nome da organização, coloca a organização de lado e lida com a pessoa. Você vai entender por que ela não pôde, não foi, não pagou, não fez. Você vai entender. É uma regra seca. Você não, vai ter que organizar. Tá bom, nós somos pela organização. Nós queremos organização. Mas nós não somos uma empresa, nós somos uma família. Nós somos a igreja de Jesus, irmãos. Então a gente não pode passar por cima da vida, do relacionamento da pessoa. Em nome de quê? De uma organização? Daqui a pouco a gente vai se tornar o quê? Hitler, o que a gente vai ser? Misericórdia, a gente precisa ter atenção com isso. As pessoas vêm primeiro que as coisas, a gente fala isso. Então coloca-se de lado e vai se quebrando coisas assim. Se tem que quebrar, quebra. É assim, irmão, já. Palavra, tradição, razão. Quando entrar em conflito, fica a palavra. Fica a palavra. E era assim que Jesus lidava com as questões das tradições dos judeus. Vocês se apegam tanto à tradição e deixam a palavra. E eu sei que tradição é assim. Eu conto uma história aqui de quando eu era novo, convertido, caminhava com um presbítero na rua, e a tradição da denominação de onde eu vim, de onde Deraldo veio e outros mais, era a seguinte: só o pastor fazia tudo. O pastor batizava, o pastor fazia tudo, dava extremunção. O pastor era o cara. Ninguém mais fazia nada. Só o pastor que fazia. E todo mundo ia lá só para consumir. Então era um pastor dando e o povo consumindo, entendeu? Então não era a igreja trabalhando, servindo, fazendo discípulo. Era o cara do faz tudo. E um dia, lendo a Escritura, eu vi que Filipe batizou o eunuco. Eu falei, cara, Filipe batizou o eunuco, mas Filipe não era pastor. Filipe, até onde eu sei, era um dos 7 aqui. E fui conversar com o meu presbítero. E no caminho, lá, de uma visita que a gente vai fazer, eu fui arguindo ele assim, de novo, né? Mas só pastor que batiza? Só pastor que batiza, meu filho. Tá bom. E mais um pouquinho, andando ali no valão, perto da antiga Oliveira Creme, agora Alberto Schweitzer, né? Ali, andando ali em Realengo, mas aí, presbítero, fulano, deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. O Filipe lá era diácono? Era diácono. Mas ele batizou um eunuco. Batizou, mas estava errado. Não deu a batizar. Assim, batizou, mas vocês acham engraçado. Mas por que o cara chega a dizer um negócio desse, que a Bíblia está errada, que o Filipe... Porque a força da tradição. Então a tradição dizia aquilo. Então a autoridade da tradição era maior do que a autoridade da Bíblia. Então nós corremos esse risco total quando a gente lida com a religião. A religião ela pode jogar esse jugo sobre nós, pesado. Isso não é vida, isso não é espírito, isso não é a palavra de Deus, amado, que de verdade encontra dentro do nosso coração acolhimento. Porque quando você tem um contato com o Espírito Santo, a palavra viva de Deus, você diz assim, Deus falou comigo, Deus me alimentou. E era isso que aquela multidão tinha, eles estavam cansados e sobrecarregados. Jesus debateu com os judeus até sobre impostos, lembram? Quem paga? E era o seguinte, entre eles brigavam, não sei se vocês sabem disso, né? Fariseu, herodiano, publicano, entre eles o couro comia solto. Mas quando Jesus chegava, eles se uniam para debater com Jesus. Então eles se juntaram. Até saduceu e fariseu ficava amigo. Para debater com Jesus. Não porque eles queriam pegar Jesus algum furo, queriam tirar o apoio popular de Jesus, eles queriam quebrar Jesus no meio. Queriam até matar Jesus, vocês sabem disso. Você lê a Bíblia, vocês conhecem. Mas era assim, eles é inimigo do meu inimigo, então é meu amigo. Vamos embora. Aquela que juntava tudo, juntava força, juntava partido A com partido B com C para derrubar o cara. Então assim era nesses dias. E esse era o contexto. Amém? Vocês me entendam? Estão me entendendo? Não? Os ensinos de Jesus, amados, era um ensino totalmente centrado nas Escrituras. Totalmente centrado nas Escrituras. Jesus só pegava a Escritura e ia citando, ia falando, explicando, clareando aquelas mentes religiosas, né? E aqueles líderes religiosos, eles buscavam autoridade na tradição, na razão,
e até nos sentimentos. Mas Jesus só ia ali na palavra. Jesus falou que o fardo dos religiosos eram pesados demais. É isso que ele está dizendo. Ele está falando, isso está muito pesado, vocês estão cansados e sobrecarregados porque vocês querem carregar coisas humanas. E nós podemos trocar o jugo de Jesus, o fardo de Jesus, por tradições meramente humanas, coisas nossas, coisa gospel, coisa evangélica, mas não coisa santa. Coisa santa é diferente. E esses homens mandavam, além da escritura, as tradições orais, que vocês lembram bem, né? Aqueles mitzvah, que depois tornou Talmud. O Talmud foi quando eles juntaram toda a tradição oral, escrita, e escreveram. Aí não sei, eu acho que ninguém sabe, nem a IA deve saber, se tu perguntar à inteligência artificial quantos artigos, quantas regras, talvez não saiba contar de tantos mandamentos, de tantas coisas que aqueles homens encontraram e colocaram sobre aquela gente, né? Estão me entendendo ou não? Vocês podem dizer amém mesmo do coração? Jesus garantiu aos seus ouvintes o seguinte: o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. É uma garantia do Senhor. Então, se você estiver com a alma cansada, achando que o jugo está pesado, está machucando, alguma coisa está carregando que não é do Senhor. É algo humano, é algo teu. Você parou de carregar as coisas suas e está carregando outras coisas. 1 João 5,3 diz assim: porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são difíceis de guardar. Uma outra versão vai falar, não são penosos, porque é isso que é o jugo e isso que é o fardo de Jesus. O que é o jugo e o fardo de Jesus? São os ensinos de Jesus. São as coisas que ele falou de como você deve viver, como eu devo viver. Como é que nós devemos viver? De acordo com os ensinos de Jesus. E esses ensinos de Jesus estão ligados ao amor de Deus, porque Deus é amor. Então está muito relacionado. E ele garante, João está dizendo aqui, que não são penosos, não são difíceis de guardar de fato. Não são difíceis. Mas por que para mim é difícil? Não, é porque a gente acha penoso porque contraria a nossa carne o tempo inteiro. O que Jesus fala, ele fala e contraria a nossa carne. A nossa carne quer coisas e Deus quer coisas superiores, né? Nós somos capazes, por exemplo, de tratarmos com indiferença, até com ódio, com omissão, até com injustiça, as pessoas que nós não amamos, quando nós temos mandamento para amar todos, até o inimigo. Mas se for um filho, se for alguém do nosso círculo íntimo, a gente tem uma outra forma de lidar, de tratar. Então e quando você vai para os mandamentos de Jesus, Jesus vai te mandar viver aquela experiência do teu círculo íntimo com todos. Você vai amar todos, qualquer um. Vai tratar todo mundo da mesma forma. Aí a nossa carne, a gente acha que é penoso por conta disso, mas não, em geral, sempre para fazer o bem, porque Deus é amor. Você diz amém ou não? Vou fechar dizendo assim para você, quando você toma o jugo de Jesus e o fardo de Jesus, de maneira simples, tá, amado? Você está se comprometendo com a vontade de Deus. Diga comigo, vontade de Deus. E a vontade de Deus, ela é o quê? Ela é boa, diz a Bíblia, ela é agradável e perfeita. Sobre a vontade de Deus, amados, a gente não tem nada que agregar, nem que retirar. Nós não temos autoridade para criticar, para reprovar e nem para aprovar. Não, Deus tem que passar o cerol mesmo, guarda do Senhor. A gente não tem autoridade para nada. Por quê? Porque a gente não tem conhecimento.
quando algo acontece no mundo, a gente não tem conhecimento. Acontece com o teu vizinho, você não tem conhecimento. Acontece na tua casa, você não tem conhecimento. Acontece na tua vida e você não tem conhecimento. Fica cheio de questionamento. Por que, Senhor? Por que tu deixou? Esse porquê é porque você não entende. Porque se entendesse, não estava perguntando. Concorda comigo? Por que a gente pergunta? Porque a gente não sabe. E a gente não tem conhecimento sobre a vontade de Deus. Diga comigo, Deus é perfeito. Diga, Deus é perfeito. Mas quando se trata da vontade de Deus, eu queria que você guardasse o seguinte: a vontade de Deus, você tem que considerar 3 palavras relacionadas a Deus. Diga comigo, conhecimento, amor, poder. Diga conhecimento, amor, poder. O que eu quero dizer? Eu quero dizer assim, Deus é perfeito em conhecimento. Então, se ele disser é para lá, ele é perfeito em conhecimento. Mas não é só em conhecimento. Deus é perfeito em amor. Diga, Deus é pleno. Deus é amor. Diga, Deus é amor. Ele é perfeito em amor. Então, se ele falar é para lá, confia. Ele te ama, pô. Te ama como ninguém. Mas não para aí. Não para aí. Diga comigo assim, Deus é perfeito em poder. Diga, Deus é perfeito em poder. Se você ama teu filho, tua mãe te ama, teu pai te ama, e dá um caminho de amor para você, ela tem um limite. Qual é? Ela não tem todo o poder. Ela pode te amar e querer teu bem, dizer por aqui, mas ela não tem poder. Mas quando Deus diz, vai por ali, essa é a minha vontade, esse é o caminho para você, você pode confiar plenamente, porque Ele, além de amar você, Ele tem todo o poder. Aquilo que o amor de Deus apontar, Deus tem poder para fazer. Ele vai lá e faz. O que Ele apontar para a tua vida, faz, porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pensamos ou pedimos, conforme o seu poder que opera em nós. Então é assim. Se fosse só, não, pensa na vontade de Deus e pensa, poxa, Ele é perfeito em conhecimento, Ele é perfeito em amor, Ele é perfeito em poder. Eu vou me atirar, vou me jogar, porque vai dar tudo certo. Ele vai, é a vontade de Deus, pô. Porque o jugo e o fardo de Jesus está relacionado a isso, a vontade de Deus. São os ensinos de Jesus para você viver, experimentar a vontade, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você diz amém ou não amém? Amém? Quero falar uma outra coisa sobre você, ligeiro mesmo. Não apenas sobre a vontade de Deus. E aqui, reforçando, né? O que impede a gente experimentar essa vontade, Franco? O nosso orgulho, sempre o nosso orgulho. Ninguém prova a vontade de Deus quando está orgulhoso. Por isso que Pedro diz, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Deus em tempo oportuno te exalte. A humildade, ela é absolutamente necessária, fundamental, para que nós experimentemos a vontade de Deus. É por isso que Romanos 12 começa dizendo, suplico a vocês, rogo-vos, irmãos, que vocês apresentem os corpos de vocês num sacrifício vivo, santo. Ele está pedindo aquela entrega, aquela rendição, aquele sacrifício vivo que é o culto racional. Depois, se você seguir lendo, ele vai dizendo, para que vocês experimentem qual é a boa, agradável, a perfeita vontade de Deus. Mas para que você experimente, você tem que primeiro descer, se esvaziar, se humilhar. Amém? Então, não é suficiente você saber qual é a vontade de Deus. Você tem que pedir assim, Senhor, eu quero olhos para ver, eu quero ouvidos para ouvir, mas eu quero um coração para obedecer. Eu quero um coração igual ao teu, para obedecer. Obediente até a morte de... Por quê? Porque senão a gente cai nessa armadilha de achar, eu sei, mas eu não consigo fazer, porque eu preciso de um coração quebrantado para experimentar essa vontade. Amém ou não? Amém. Uma outra coisa que eu acho que tem a ver com esse dia aqui, e ainda dá tempo de eu falar, é o quê?
é que esse dia Jesus também falou sobre a liberdade. Como assim liberdade? Jesus também apontou para a liberdade. Eu queria contar uma experiência pastoral para você sobre a liberdade. Tudo bem aí, gente? Oi? Alguém passou mal? Um pastor aí perto aí para orar pela pessoa. Vamos orar por essa pessoa que está passando mal. Quem é que está passando mal? João Vitor. Pai, nós levantamos a nossa voz agora em nome de Jesus. Pedimos pela vida de João Vitor. João Vitor, em nome do Senhor Jesus Cristo, seja tocado pelo poder do Espírito Santo de Deus e seja restaurado agora, equilibrado agora, no espírito, na alma e no corpo. Que em nome de Jesus você seja plenamente restaurado. Que o Espírito Santo toque seu coração, seu espírito, toque a sua alma e seu corpo agora e te restaure para a glória do nome de Jesus Cristo. Seja vivificado, seja livre em nome de Jesus. Quantos podem dizer amém? Amém. Eu quero contar uma experiência pastoral aqui. Atenção aqui, irmãos. Em geral, quando o assunto é liberdade, uma experiência pastoral mesmo, é assim. Quando o assunto é liberdade, você que cuida de gente, quem cuida de gente aqui, levanta a mão. E pouca gente cuida, a maioria é cuidado, é isso mesmo? Vou perguntar de novo, quem é que discipula, quem é que cuida, que levanta a mão para eu ver? Rapaz, tem pouca gente cuidando, hein? É mais gente sendo cuidado do que cuidando. Mas quando você cuida de pessoas, em geral, você pode viver a seguinte experiência. Alguém procurar você e dizer assim, pô, você, eu tenho orado, então estou querendo mudar de cobertura. A linguagem é essa, né? Quer mudar de ministério? Não, acho que você já me ajudou muito, mas agora está na hora de você me... Está na hora de eu procurar outra pessoa. Isso acontece com todo mundo que cuida. E aí você tem duas formas de lidar com isso. Uma forma é dizendo assim, a primeira forma é dizendo assim, você está livre, amado. Fica à vontade, procura quem você quiser, procura quem você achar importante, procura. Fica livre, em nome de Jesus. Essa é uma forma, não é uma forma? E a outra forma, você diz assim, não, amado, você é muito importante aqui para mim, aqui, estou contando contigo. Eu conto com você. Essa é uma forma. Das duas formas você pode fazer, e as duas formas o discípulo vai reclamar. Então assim, se você disser, fica aqui, você é importante, eu quero você, fulano está querendo me dominar, está com um espírito dominador, fui lá pedir liberação, ele me agarrou, não quis me soltar não. E se você disser, está liberado, o irmão nem me deu valor, nem valorizou meu passe. O irmão não dá valor nenhum. Eu fui lá pedir liberação e simplesmente foi, vai em paz, que o Senhor seja contigo, vai. Liberou. Não valoriza o passe, não valorizou a pessoa. Então esse é o tipo de coisa que acontece muito na vida da igreja. Muito mesmo. Acontece de verdade. Eu tô achando que os irmãos ainda estão ali com dificuldade com o rapaz ali. É um rapaz, é um senhor, quem é? É um rapaz. Já acordou? Ah, tá. Oh, meu pai. Segue aí com ele. Bem, eu sei que a gente nunca acerta. Se liberar, o irmão diz que você não valorizou. Se você fala, fica aqui, ele vai achar que você é dominador. Mas eu quero dizer algo sobre a liberdade, que Jesus também, nesse ensino, ele está dizendo algo parecido. Ele está dizendo assim, você é livre. Jesus, apesar de ter toda a autoridade, irmão, Jesus nunca foi impositivo. As palavras de Jesus sempre foram, se
alguém quer vir após mim, se quiser, venha. Se quiser, venha. Jesus nunca impôs, amados. Jesus termina o sermão da montanha, o mais famoso sermão de Jesus, lá no capítulo 7 de Mateus, e diz assim: entrem pela porta estreita, porque larga é a porta que conduz à perdição, é um caminho que vai levar você para a morte, para a furada, mas ele não proíbe você de entrar pela porta larga. Você faz a tua escolha. Jesus não impede o caminho de ninguém. Jesus deixa todos nós livres para escolhermos o que nós vamos querer. Então a escolha é nossa. Inclusive esse dia, vinde a mim, é uma escolha. Vinde a mim. Mas é um convite. Você não está obrigado a vir a Jesus. É um convite. Sabe quando alguém diz assim, você está livre, mas... Amado, você entrou mais, isso não é liberdade. Livre é livre. Diga comigo, livre é livre. Então, quando eu tenho que escolher, o irmão pediu liberação, primeiro eu escolho pela liberdade, porque eu acho que isso se parece mais com Jesus. Eu digo, você é livre. Ele vai reclamar do mesmo jeito, vai dizer que eu não valorizei o passe dele, mas não tem nenhum problema, porque quem cuida de pessoas, escuta aqui quem cuida. Você que cuida, você não vai querer uma pessoa contigo forçada. Você não vai querer alguém que está debaixo do teu apacento obrigado. Ninguém quer isso para a vida. Você não quer isso para o teu casamento, não quer uma mulher que fica do teu lado ali, porque está aqui, porque eu não tenho outra opção. E vice-versa, o marido que está ali. Você vai querer pessoa que quer estar ali mesmo por amor. E Deus não é diferente, meus amados. Deus, Ele quer que as pessoas estejam com Ele por amor. As pessoas são livres para dizer, quero, não quero. Você é livre para seguir um pastor mau. O pastor é um, sei lá, enganador, é um demagogo, tá bom, mas você é livre. Você é livre. Sei lá por que razão você está aqui seguindo aquele... Mas você é livre. O importante é que você faça isso em liberdade. Porque Jesus também nos deixa livres para seguirmos ou não seguirmos, para tomarmos a cruz ou não tomarmos a cruz, para fazer a vontade dele ou não fazer a vontade dele. Nós somos livres. A escolha é totalmente nossa. Você diz amém ou não amém? Qualquer liberdade, irmão, que proíbe ou impede alguém de fazer sua própria escolha, não é uma liberdade verdadeira. Eu sei que algumas vezes a gente fica agoniado de ver pessoas fazendo escolhas erradas, escolhas tolas, sem sabedoria. Mas, amados, o que nós podemos fazer ou devemos fazer? A gente tem que deixar a pessoa livre e contar com a misericórdia de Deus, com o poder de Deus, com o chamamento de Deus, com o amor de Deus, porque em algum momento essa pessoa pode se despertar. Você diz amém ou não amém? Jesus, Ele é o mestre da liberdade. Você pode ter certeza disso. Ele deixa você livre, Ele te convida, Ele não impõe, amém? Ele é soberano, Ele tem toda a autoridade, mas não age com autoritarismo jamais. Jesus é tão tremendo, tão educado, que quando Ele foi excluído da igreja de Laodiceia, Ele bateu na porta e disse, eis que estou à porta e bato. E se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entro. Vou entrar e vou cear contigo. Vou ter comunhão com você. Veja como é o nosso Deus. Nosso Deus é tremendo. Amém? Ele não impõe. Não existe discipulado imposto. Discipulado tem que ser na liberdade do Espírito. Não é bom constranger pessoas a estar conosco.
As pessoas precisam estar conosco pelo Espírito, pela lei da liberdade. As pessoas estão conosco por fé. Deus me guiou até aqui. Jesus falou assim, e aqui termino. Repita comigo as palavras do Senhor. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Elas me seguem. Você crê nisso? Diz, as minhas ovelhas conhecem a minha voz. Você crê nisso? Você conhece a voz de Jesus? Então, assim, quando você está cansado de religião, sobrecarregado, meu amado, tem que parar para ouvir a voz do Mestre. Ele segue chamando, vem a mim. Todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, todos vocês. Toma mais uma vez o jugo de Jesus e o fardo de Jesus, ele vai te dar descanso. Eu quero orar contigo. Podemos orar? Vamos orar, vamos ficar de pé em nome de Jesus. Queria que você desse a mão para a pessoa que está contigo aí, do teu lado, se possível for. Eu não quero fazer nenhum convite. Jesus já fez o convite para você. Eu quero relembrar esse convite de Jesus ao teu coração. A gente cantou hoje, dá-me de beber, pois tenho sede. A gente cantou essa canção hoje, sei lá, 2 vezes, 3 vezes. É assim que tem que ser. A gente só chega para Jesus e diz, Senhor, eu quero beber da tua água. Jesus falou assim, ó, felizes, diga comigo, felizes, os que têm sede e fome de justiça, porque serão saciados. Tu é feliz. Sabe por que tu vai ser saciado? Porque a Bíblia diz que nada sacia o homem. Dinheiro não sacia, aquilo que o dinheiro compra não sacia, o sexo não sacia, a droga não sacia, nada sacia o homem. Mas o dia que ele tiver fome da justiça de Deus, realizada em Jesus Cristo, ele será saciado para sempre. Jesus falou à mulher samaritana, você bebe dessa água e nunca mais terá sede de novo. Ao contrário, a água que eu te der será uma fonte eterna dentro de você, uma fonte a jorrar para a vida eterna. Pai, em nome de Jesus, eu não sei quantos vieram aqui nesse encontro, ou que estão em casa, e que estão sobrecarregados, cansados, lidando com a forma da religião, debatendo com coisas que não são a tua palavra. Pai, no nome do Senhor Jesus, nós oramos nessa hora por um refrigério. Nós oramos nessa hora, Pai, para o descanso das almas, Senhor. Pai, faz o convite novamente. Chama dentro do coração de cada um que está aqui. Vinde a mim, todos vocês. Chama de novo, Pai. Jesus, toca a tua trombeta dentro do nosso peito. Toca a tua trombeta dentro do nosso coração, Pai. E nos convoca mais uma vez para estarmos contigo na comunhão verdadeira, na liberdade do teu Espírito Santo. Pai Santo, em nome de Jesus, tira todo o constrangimento do nosso meio,
Todo jugo que não é teu cai por terra agora, em nome de Jesus. Todo fardo que não é teu caia por terra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que a tua paz, que o teu amor, que o teu espírito flua no nosso meio. É a nossa oração, no nome poderoso do Senhor Jesus Cristo. Quantos podem dizer amém? Ora pela pessoa que está pelo teu lado, ministra na vida dela. Enquanto a gente canta, ora pelo teu irmão. Eu queria que você orasse mesmo, abraçasse, orasse. Você que está do lado da irmã, pede a Deus para refrigerá-la, tocá-la. Mas eu toco esse coração, Senhor, esse espírito, essa alma, esse corpo. Ramacharabas, Iribacharabas.